Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar. Meu nome é Rafael. Que dia volátil. Nossa, hoje a volatilidade não faltou nesse mercado, né? Tanto aqui quanto lá fora, né? Iniciamos o dia, o Ibovespa caindo quase 1%, né? Bateu, né? 1% de queda. Aí agora nesse final de tarde deu uma recuperação para fechar, né? Uma ligeira alta, praticamente estável, ali muito próximo daquela faixa dos 110 mil pontos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no falando sobre o gráfico, tá? Mas o que aconteceu? Porque lá fora, os Estados Unidos fechou com uma queda de 1%. A gente também vai falar um pouquinho do gráfico. E o que pesou nos Estados Unidos? Bom, lembra da questão da inflação? Né? Terça-feira teve a inflação ao consumidor norte-americana, que ficou veio forte, né? Veio 0,5, mas nem é o esperado. E aí, hoje, inflação ao produtor norte-americano, que ela captura de uma maneira mais assim, resumida, assim, só para resumir assim, ela captura melhor o mercado de trabalho, a pressão, né, salarial, esses reajustes salariais em questão da inflação. E vou dizer para você que a inflação não decepcionou. Veio 0,7. Eu não tenho aqui, não peguei o número, mas é com certeza um dos maiores valores nesses últimos 15, 20 anos. O mercado está esperando 0,4. Então mostrando uma pressão inflacionária ainda persistente do lado do mercado de trabalho. E né, isso deve manter o Fed ainda vigilante com relação aos preços. E, como a gente já vem comentando, né, uma inflação alta, e a gente vive isso no Brasil também, né? Uma inflação alta, o que ela faz? Ela faz com que o Banco Central mantenha sua taxa de juros elevada e não tenha uma política monetária expansionista, tá? Para controlar essa inflação. E o que vem acontecendo na curva de juros norte-americana? Projetando até 2 cortes para esse ano. Então, com esse resultado da inflação, e também teve mais comentários duros de membros do Fed, com destaque para o Bullard, que é o do Fed lá de St. Louis, que ele falou, ó, a inflação está forte, com certeza, para atingir a meta de inflação de 2%, vai ter que subir esses juros. E a do Fed de Cleveland também falou a mesma coisa. A inflação ainda está elevada, necessidade de subir mais juros acima do neutro, que é o 5%, que é o projetado pelo próprio Fed, né, no último relatório. Então isso, né, essa expectativa de manutenção de juros a 5% ou até um aumento para 5,15 vai bem contrário do que está sendo projetado na curva, que é queda. E quando você tem uma elevação da expectativa, você reduz o potencial de valorização das ações e reduz o apetite por risco. E o que justifica a queda de 1% das bolsas norte-americanas. E querendo ou não, né, esse investidor estrangeiro, esse mau humor acaba afetando, né, os mercados como um todo. Mas por aqui, como eu falei, nesse final de tarde, o mercado engatou uma recuperação. Por quê? Muito por conta do cenário interno, né, e a curva de juros, a parte curta da curva de juros, mais queda, isso traduz em quê? Maior apetite de risco, com rumores que o Conselho Monetário Nacional, que vai realizar uma coletiva de imprensa daqui a pouco, né, no final da tarde desta quinta-feira, ele não vai alterar a meta de inflação. Né? Esse é o rumor e que foi sinalizado, né, pelo próprio Haddad ontem, né, na conferência do BTG. Vamos ver, vai ter a teleconferência não, vai ter uma coletiva de imprensa e provavelmente vai falar sobre isso. Não sei se vai ter data para definir, a gente vai ver mais para o meio do ano, a gente vai ver depois de abril, quando sair a LDO e ter as regras fiscais. Com certeza isso vai ser discutido e com certeza vai ter aumento da meta de inflação. A questão é quando isso vai acontecer, né? E qual ordem que vai ser, que é o que o mercado vem conversando. Pô, me dá o fiscal que você pode reduzir juros, faz bem para a economia inteira. Só precisa ter uma contrapartida, sempre, né? Receita e despesa. E por falar em receita e despesa e fiscal, agora à tarde, né?
o Lula vai conceder, na verdade, sim, de manhã ele concedeu uma entrevista para a CNN, que vai sair agora à tarde, depois do fechamento. Mas, né, como era algo de se esperar, vazou, né, o conteúdo da entrevista e ele disse que é o seguinte: nós teremos o reajuste do salário mínimo dos 1.302 para 1.320, que era uma promessa de campanha, e também ele vai elevar a faixa de isenção do IR de R$ 1.903,98, né, para 2.640. Olha, com relação ao imposto de renda, eu não vou ser certeiro em falar se é bom ou ruim, porque ele só falou que vai mudar a faixa. E eu não sei como é que vai ser o restante da tabela. Se vai alterar, não vai alterar, vai mudar a alíquota, né? E com isso vai ter taxação de dividendos, taxação, enfim. Então não dá para chegar a nenhuma conclusão ainda sem o completo. Agora, tenho uma certeza absoluta. Esse reajuste do salário mínimo, se for repassado para o funcionalismo público, então nós teremos, né, um bom incremento de gasto com o funcionalismo público, né, que consome 75% das receitas. Com o fiscal, né, bem assim, apertado, né, em especial nessa parte de fontes de receita, porque fonte de gasto tem bastante, né, fica complicado, né? E aí a gente vê esse reflexo na parte longa da curva. O que a parte longa da curva nos diz? Ela nos diz o seguinte: bom, aqui a gente pode até ter uma pressão de queda de juros no curtíssimo prazo, pode ser até uma marretada do governo, beleza, sem problema. Mas isso vai ter um efeito mais para frente, que no caso, né, a projeção é que isso tem um efeito de inflação e que vai ter que ser reajustada essa taxa de juros. Então, né, o mercado ele se adequa ao momento. E a curva de juros vem fazendo essa movimentação, a parte curta caindo e a parte longa subindo, né, que é o reflexo de uma expectativa de um juro real alto ao longo do tempo. Beleza? Bom, pessoal, então hoje... e mais uma coisa mais importante, né? Bom, essa ligeira alta do Ibovespa foi puxada pelas blue chips, né? Teve a queda da ponta curta da curva, bancos, tudo. E Vale chamou a atenção hoje, né? Subindo 0,30, 0,50, chegando a voltar na faixa de 90 dólares, 90 reais. E hoje, daqui a pouco também, resultado da nossa querida mineradora, que provavelmente vai fazer preço no mercado. Beleza? Dia bem agitado. Em resumo, é isso. Então, vamos dar uma olhada no gráfico? Vamos lá. Seguinte, pessoal. Mercado foi uma vol gigantesca, como eu disse para vocês. Tava caindo, cadê a abertura? Aqui, ó. Chegou a cair 1%, aí da mínima para a máxima subiu mais 1%. O negócio foi bonito. E aí a gente encerrou o dia nos 110 mil pontos, que é o ponto principal de resistência que a gente já vem comentando. Para o mercado ganhar força de compra, necessariamente precisa romper esse patamar. Confirmou o rompimento desse patamar, linha de tendência de alta de curtíssimo prazo, viés de alta de curtíssimo prazo garantido, caminho aberto para os 114, 113, 115 mil pontos. Se, mais uma vez, não conseguir romper esse patamar, ficar abaixo das médias, em especial, ficar abaixo da mínima de hoje, que é o 108,400, que é, né, se a gente for ver aqui, é o meio do caminho dessa congestãozinha, vai ficar, para mim, pelo menos para mim, vai ficar muito claro uma pressão de venda. E aí começa a ficar bem perigoso a possibilidade, perigoso para o comprado, né? É bem perigoso, né, a questão da confirmação da perda desse 107,230, pivô de baixa e rumo para esse último fundo. Lembrando que amanhã tem vencimento de opções, né? Essa quarta-feira a gente teve vencimento de índice e hoje essa semana, né, sexta, a gente vai ter o vencimento de opções. Então, volatilidade também contratada para amanhã. Amanhã não tem uma agenda econômica importante, tá certo?
Bom, vamos falar das blue chips. Nossa querida Vale, resultado daqui a pouco, voltou para os R$ 90, acima do 85,30, mantém seu viés de alta de curtíssimo prazo. Conseguiu se consolidar acima dos R$ 90, rompeu 91,70, caminho aberto para a máxima histórica aí no 98,29. Qual que é a expectativa de resultado? Isso é um resultado bom, porque a gente viu, né, o minério, o cobre, as commodities metálicas saírem das mínimas recentes para as máximas recentes entre novembro e dezembro, outubro, novembro e dezembro, então vai ter um resultado bom. A questão é que teve paralisação maior do que a esperada com relação à produção de cobre, e a produção de minério já estava com parte do... não parte, né? Uma parte já com menor produção. Então, em termos de receitas, talvez não seja tão interessante, e o que vai ser a chave desse movimento é o custo. Se a empresa conseguir diluir bem o custo, provavelmente a gente vai ter um resultado aí em linha com o esperado, ou até melhor que o esperado. Agora, se não conseguir fazer esse controle de custo, o negócio vai dar uma azedada. E azedada significa o quê? Confirmar a perda dos R$ 85. Então, muito importante esses dois pontos. Resistência no 90 e o suporte no 85. Tá certo? Petrobras. Segue a mesma ideia também. Tendência de alta no curto prazo acima dos R$ 21. Tendência de alta no curtíssimo prazo acima dos R$ 24. Aqui está brigando nesse 27, que não é uma resistência importante, mas se a gente olhar junto com o petróleo, aqui bate junto com o 88, 89 dólares o barril, que é uma importante referência de resistência. Conseguiu romper esse patamar, espaço para fechar esse gap no 28,60. Tendência de alta está bem tranquila. Tá? Dos bancos, destaque finalmente para o Itaú. Né? A gente lá no Infobolsa, a gente está comprado no Itaú nos 24,50, R$ 25. Está aí carregando a posição, está dando uns 8%, e a gente não quer fazer parcial. Por quê? A expectativa desse rompimento aqui, ela é grande. Né? A gente tem um ABV para cima, tá bem bonito. Confirmou o rompimento no semanal, espaço para fechar esse gap aqui nos R$ 29, que é o nosso objetivo e onde o papel fica com um múltiplo um pouco esticado demais. Tá? E o que mais que foi destaque? Bom, B3, né? O resultado foi bem fraco, bem fraco. Expectativas para esse trimestre aí, esse primeiro trimestre também ruins. Mas, mais uma vez, o papel respeitou os R$11. Que é essa mínima aqui, né? Do ano, essa mínima de novembro. Se eventualmente confirmar esse candle, né? Pode ser que inicie uma recuperação, levando em conta que nesses níveis o múltiplo é interessante. Agora, que a tendência de resultado, e assim como a tendência gráfica está em tendência de baixo no curtíssimo prazo, essa tendência está bem complicada por enquanto. Tá certo? Bom, dos destaques do dia, só para a gente não perder aqui, o que mais me chamou a atenção nem é o destaque do dia, né? É o destaque do mês, inclusive. Para mim, Hapvida. É um papel que eu, voltou para os R$4, né, que é a mínima histórica. Subiu essa semana, subiu 14%. E parece que confirmou esse fundo no 4,50. Então, chama bastante atenção. Se você gosta do papel, vale a pena dar uma estudada. Né? Vale a pena estudar porque chama bastante atenção esse gráfico. Bastante mesmo. E do lado negativo, a gente teve... setor de... Aqui, ó. Do lado negativo, até BRF, né? BRF é melhor. Setor... até que subiu no final das contas. Mas aqui, né? Setor de frigoríficos, JBS caindo 3. Minerva caindo 5. Marfrig caindo 1. Mas JBS e Minerva em especial. Porque no Uruguai foi registrado uma... Minerva tem mais exposição ao Brasil, né? No Uruguai foi registrada uma gripe aviária. E que se eventualmente vier para o Brasil,
isso vai afetar, né? A Minerva tem maior exposição ao Brasil. E também BRF, que também tem mais exporta, né? Bastante ave. JBS nem tanto, Marfrig muito menos. Né? Então, destaque de queda aí para Minerva. Se seguir com esse movimento de queda, espaço para voltar para os 11,50. E é uma notícia, né, se for comprovado tudo isso, é uma notícia negativa, porque provavelmente vai embargar bastante coisa com relação à exportação. Né? E, como falei, Minerva tem mais exposição ao mercado brasileiro. Né? Beleza? Então, pessoal, no final das contas, encerramos aí o dia uma ligeira alta. Dia bem volátil. Tá certo? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Esqueci de falar, ou falei. Falei sim, né? Fica atento à reunião do Conselho Monetário daqui a pouco. Beleza? Que isso aí aconteceu tanta coisa hoje que até esqueci de falar isso. Pensei que tinha esquecido de falar isso, mas eu falei. Tá certo? Grande abraço e até mais.